Já agora quero explicitar que quando falo de panpsiquismo, volto a repetir, não é propriamente a ideia de que tudo tem mentes, ou que tudo tem espíritos, ou almas, ou coisa assim parecida. Penso que essa tese não tem pés de cabeça. O que eu posso sustentar é que, provavelmente em relação às entidades autossuficientes, podem existir em determinadas estruturas, aquilo que se pode chamar até matéria, determinados elementos que podem ser aquilo que podemos chamar, utilizar a designação do proto-eu, que a professora Ana Sebastião falou a propósito da máfia, uma espécie de proto-consciência que está presente em muitas vertentes da realidade material. Essa hipótese não é uma hipótese agora que eu especulativamente tenha pensado, ou seja, veja, por exemplo, um filósofo inglês, como por exemplo Whitehead, claramente na obra Processo e Realidade, coloca a mesma questão de saber se para compreendermos determinados aspectos da realidade física, nomeadamente aquelas que nos deixam por vezes muito perplexos, que têm a ver sobretudo com o modo de funcionamento dos eletrões, etc., se não deveríamos olhar para essa realidade de uma forma diferente, de uma forma distinta, e compreender que provavelmente aí estão as sementes daquilo que nós chamamos consciência. Mas isso é um mentalismo num sentido ampliado de mentalismo. Vamos só mais uma questão, que basicamente gostava que desenvolvesse um pouquinho, que gostava a questão do estado mental interno. De facto, para mim, o estado mental interno é algo que, eu não estou a dizer que é, mas que resulta de, naquele espaço de tempo, face à minha experiência passada, face à minha realidade presente, aquilo que é a atividade mental naquele momento. Por exemplo, se eu estiver cheio de sede, seguramente que um copo de água tem uma representação mental para mim completamente diferente do que alguém que não esteja nesse estado. Portanto, nomeadamente até reflexos de estados corporais. Mas, portanto, o estado mental interno de facto, é isso que faz a diferença para mim, em que para um indivíduo determinada sensação, que se transforma numa percepção, tem uma representação mental e, digamos, algo que desperta qualquer pensamento, para outro indivíduo é diferente. Isso também, mas isso é o estado de atividade naquele momento do nosso substrato físico, resulta naquele momento do estado de atividade do nosso substrato físico, que já é uma função do nosso passado, não é? São duas questões, como entender o estado mental interno e, por outro lado, qual a correlação com as dimensões neurológicas e pressão sociais. Eu, quando falei em estados mentais internos, e as representações internas, até imagens, que foi até o termo utilizado, eu sobretudo utilizei um texto de António Damasio, que encontra-se no Sentimento de Si, em que ele chama a atenção que no ato da consciência estão em jogo três elementos. De um lado, representações internas, que podem ser variadas, podem ser, por exemplo, associadas no fundo com questões da memória, em que eu de repente recordo no fundo um conjunto de eventos do meu próprio passado, ou pode ser simplesmente pensamentos que me vêm à cabeça sobre uma determinada questão. Isso seria o estado interno. Depois existe o estado de representações externas, as representações que, por exemplo, eu estou a ter desta sala e cada um de vocês está a ter também desta sala. Ou seja, as representações que têm em consideração, por isso, o mundo que nos está propriamente à nossa frente. António Damasio chama a atenção, e a meu ver corretamente, de que para lá deste jogo de representações é necessário existir um sentimento de si, sem o qual não se poderia dizer que existem representações. Porque para existirem as representações é preciso um sujeito que de algum modo as represente. Agora, o que dizer sobre este sentimento de si, eu diria que é muito complicado, muito complexo do ponto de vista da linguagem. Chegamos precisamente a esses pontos, por exemplo, que a Ana referiu, que se calhar é melhor estar calado, ou então aquelas situações do pré-reflexivo que o Dr. Luís Madeira referiu. Ou seja, estamos perante uma experiência de si que se dá no momento em que temos percepções externas e percepções internas. E António Damasio até utiliza, não apresenta o texto na sua totalidade, até de alguma modo brinca connosco, dizendo até como seria estranho alguém negar precisamente essa questão. E até apresenta da seguinte forma. Imagina que está a ler um livro. Está a ler esta página, sem dúvida. Esta página faz-lhe eclodir um conjunto de pensamentos. Esses pensamentos podem ser recordações do seu passado, mas também podem ser, por isso, questões que têm a ver, no fundo, com a situação em que está. Por exemplo, está numa biblioteca. Agora, imagina a situação em que o sentimento de si se desvanecesse, se dissolvesse, que não existia propriamente o sentimento de si. Só existiria as representações internas e externas. Quem é que estaria, no fundo, a representar? Essa é a questão central, decisiva. Depois coloca a questão de saber qual o correlato neurológico, no fundo, destas mesmas vertentes. A tese que tem essencialmente sustentar é que esse correlato é absolutamente necessário. Lembra aquele texto até que referi do Thomas Nagel, em que ele diz, ele diz que se não existisse precisamente todo o conjunto de estruturas neurológicas, estimulações químicas, funcionamento dos nervos, etc., não haveria chocolate que me valesse. Ou seja, não é pelo facto de eu ter um chocolate e estar a saborear, se não existisse toda essa estrutura física, eu nunca poderia ter uma experiência subjetiva do chocolate. Mas isso dizer que, uma coisa é dizer a experiência subjetiva do chocolate, outra coisa é referir as estruturas neurológicas, físicas que estão associadas. E eu nunca poderia deduzir, pela análise das estruturas físicas que estão a ter,
qual o tipo de estrutura subjetiva que estaria essencialmente. Obrigada, temos mais tempo, se calhar fazemos um debate. Agora eu queria só pedir 5 minutos, temos um